meu nome é Raul César, eu sou gerente de produtos e inovação da Nova DC. Nessa webinar, nós vamos apresentar para vocês os grandes diferenciais que a Nutanix tem para poder incrementar ainda mais a performance dos workloads que você hospeda na cloud da Nova DC. Então, junto conosco aqui no webinar está o Leymar, ele é pré-vendas da Nutanix e tem um estoque de conhecimento incrível para passar para nós a respeito dessas características e desses recursos que o Nutanix tem para oferecer para os clientes da Nova DC. Leymar, antes de tudo, obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Eu quero o mais rápido possível passar o bastão para ti, para a gente poder usufruir do teu conhecimento. Legal, legal, beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Acho que a ideia aqui, então, eu separei alguns temas aqui que eu acho que podem ser bem interessantes aí, até para desmistificar vários conceitos, né? Aquele conceito de que a hiperconvergência não é performático, que, poxa, eu não recomendo rodar um banco de dados no hiperconvergente. A gente vai ver que isso daí mudou, né? Eu separei vários temas aqui, e, de novo, como o Raul comentou, o foco aqui vai ser a performance, né? Então, vou fazer uma abertura aqui com o conceito da hiperconvergência e depois de abordar todos esses temas aqui, né? Por que eles são importantes, esses temas, e por que eles viraram um jogo, né? Por que hoje a gente está vendo cada vez mais workloads críticos rodando em cima do Nutanix com hiperconvergência, né? Por que a gente está vendo cada vez mais clientes rodando SQL, Oracle, RP, por exemplo, SAP, tudo isso no ambiente de hiperconvergência, né? Então, bom, vamos lá, então. Acho que o conceito da hiperconvergência ele está cada vez mais fácil de ser entendido, né? Você hoje, quando você sai de uma solução tradicional, que a gente está vendo aqui na esquerda, onde o mercado chama de 3 camadas, né? Você tem a camada dos servidores, a camada da SAN e a camada do storage. No hiperconvergente, o conceito é bem diferente. Você não tem o storage, né? Então, todos os teus discos das tuas aplicações virtualizadas, elas estão rodando dentro dos servidores. E olha que interessante, né? O fato de você ter essa camada de storage dentro dos servidores, e obviamente rodando com o virtualizador, tuas aplicações, tuas máquinas virtuais, elas estão sempre junto dos dados. Então, já estou dando um spoiler aqui de uma das funcionalidades que ajudam bastante a entregar performance com o Nutanix, que é o fato do dado estar junto da máquina virtual. Se você olhar aqui no conceito tradicional, toda vez que a aplicação vai precisar ler ou gravar um dado no storage, olha o caminho que ela tem que percorrer, né? Passar pelo hypervisor, pelo servidor, pela HBA Fiber Channel, pelo switch, pela controladora de storage, para chegar no disco, para gravar o dado e para ler o dado. Então esse caminho vai... Opa. E me corrija se eu falar uma besteira, mas muitas vezes essa arquitetura é de fabricantes diferentes, né? O servidor é de um fabricante, o switch é de outro, a storage é de um terceiro, adquiridos em épocas diferentes, com versões de firmwares diferentes, não é? Isso. Aí você já começa a identificar outras penalidades de uma arquitetura dessa, né? Por que vocês estão vendo aqui 3 desenhos aqui de storage, né? Olha que engraçado. Normalmente, quando o cliente ele adquire uma solução de storage, de armazenamento, ele está prevendo ali uma capacidade X de armazenamento. E, obviamente, essa capacidade ela vai aumentando durante o tempo, né? Depois de 6 meses e 1 ano, os clientes eles têm novas cargas, né? Eles precisam crescer esse storage. E muitas vezes fica mais barato você comprar um storage novo, do modelo novo, do que expandir aquele storage que você comprou há 1, 2 anos atrás. Isso acaba gerando o quê? Essa proliferação de storages, né? Vários modelos ou até mesmo vários fabricantes. E você gerenciar isso daqui no dia a dia, né? Você atualizar esses caras, você manter eles sempre monitorados, né? Uma ferramenta de gerência para cada storage, tudo isso torna um ambiente muito mais complexo e com a performance imprevisível, né? Poxa, minha VM aqui ela está rodando agora num modelo all flash, agora está rodando num híbrido, está rodando num SCSI, num SAS. Então você tem várias arquiteturas, várias tecnologias, cada storage com uma controladora com cache diferente da outra, então isso acaba impactando muito na performance. No ambiente de hiperconvergência com Nutanix, isso não existe, essa restrição, esse problema de você ter várias tecnologias num único cluster. Com o Nutanix a gente acaba simplificando muito essa arquitetura, né?
Então, legal. Quando a gente fala de performance, então, acho que o principal benefício aqui é justamente isso, né? O dado está junto da máquina virtual. Então, no conceito da hiperconvergência, eu não tenho storage e não tenho SAN. Então, de cara, eu já consigo aqui ter uma simplificação da infraestrutura, né? Olha que legal isso daqui, né? O meu dado tá junto da máquina virtual no mesmo servidor. Se essa máquina virtual fizer um vMotion ou transferir essa máquina virtual de um nó para outro nó, de um servidor para outro nó, à medida que a máquina virtual vai precisando do dado do disco, o Nutanix entrega o dado para essa máquina virtual e grava localmente no servidor que aquela máquina virtual está rodando. Ou seja, para restabelecer a localidade dos dados, né? Eu vou abordar isso aqui um pouco mais para frente. Opa, pode falar. Não, só para entender o que você explicou. Faça de contas que tem uma máquina virtual naquele primeiro nó e ela está com 48 GB de memória. Isso. Os dela estão no mesmo nó, beleza. Daí eu vou lá e aumento de 48 para 64 GB de memória RAM. Só que esse nó que eu estou hospedado não tem essa disponibilidade física de memória RAM. O que o Nutanix ele vai migrar essa VM para um outro nó que tenha essa disponibilidade. Mas ao fazer isso, ele vai mover os dados também para que eles voltem a residir no mesmo nó da VM? Isso aí. O Nutanix ele tem uma inteligência no cluster que ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a máquina virtual aonde for melhor para ela rodar. Ou seja, se você tem uma máquina virtual que está com um consumo de processador e de memória que é incompatível com aquele servidor que ela está rodando, o Nutanix é um lugar melhor para ela rodar. E como que ele faz isso? Ele faz isso, você pode fazer isso manualmente, ou seja, o usuário pode ir lá e arrastar a máquina virtual de um servidor para outro, ou você pode deixar o Nutanix fazer isso automaticamente. Nessa distribuição de carga automática, quando a máquina virtual sai de um servidor e vai para outro, o que é mais importante nessas horas, né? A máquina virtual continuar fazendo o acesso àquele dado que estava junto dela. Então, o que o Nutanix faz nessas horas? Ele move a máquina virtual de um servidor para outro, e à medida que a máquina virtual for lendo os dados do disco que está no outro servidor, o Nutanix vai entregar esses dados para a máquina virtual e vai gravar localmente novamente os dados, ou seja, vai restabelecer a localidade dos dados. Para quê? Para você ter aquela latência IOPS de acesso praticamente local ali, né? Você não está indo pela rede para buscar o dado. Isso é um ponto super importante também. Top, excelente, man, excelente. Ó, vamos lá. E bom, para finalizar, né, o fato de você ter uma infraestrutura mais enxuta para hiperconvergência, isso ajuda muito a habilitar o Nutanix nos clientes, né? Então, o fato de você não precisar de uma SAN, de suítes dedicados para storage, isso simplifica muito, desde a aquisição, a implementação, a operação, você identificar um problema, né? Você não tem várias camadas de rede ali, uma camada de rede para as máquinas virtuais e uma camada de armazenamento, por exemplo. Isso agiliza muito no troubleshooting, né? Você só tem vantagens nesse ponto, né? Bom, quando a gente fala de storage do Nutanix, né, storage da hiperconvergência, o Nutanix ele não deixa nada a desejar com storage high-end, vamos dizer assim, né? A gente tem aí as mesmas funcionalidades que você encontra no storage high-end. Desde o mais básico, como snapshot, clone, tierização dos dados, isso é super importante, né? É o próximo tema aqui que a gente vai conversar, né? O fato de que o Nutanix não precisa ser all flash para entregar performance, isso é super importante. E as técnicas de otimização de dados, compressão, deduplicação, erasure coding, vários métodos de você proteger o dado, replicando o dado. Eu tenho 2 Nutanix, um em cada prédio, um em cada cidade. Como que eu faço para um proteger o outro? A gente tem várias formas de fazer isso, né? Snapshot Crash Consistency, Application Consistency, replicação assíncrona, síncrona, Near Sync, Metro Availability, várias técnicas para proteger o teu ambiente de acordo com a estratégia, com a RPO, com RTO e com SLA da aplicação da empresa, né? Então, eu acho que vale um webinar só de alta disponibilidade, não vale não, Lemar, a gente pensar em gravar? Com certeza. Com certeza, dá para a gente fazer um segundo aí, abordando esse tema de alta disponibilidade, né, de proteção dos dados, né, o que a gente tem embarcado com o Nutanix, né? O objetivo daqui hoje é falar mais de performance, mas vocês vão ver que tem muito a explorar, né, com essa tecnologia de resiliência do Nutanix. E o legal é que tudo isso daqui é via software.
eu não tenho nenhum hardware específico no servidor, independente do modelo de hardware que eu estou utilizando para implementar o Nutanix, se for um servidor Lenovo, um servidor HP, um servidor Dell, qualquer modelo que tiver homologado no HCL da Nutanix, você vai ter essas features aqui, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui, né? Você faz a compressão, a deduplicação dos dados, não utilizando a controladora de hardware do servidor. Você usa uma inteligência de software para implementar isso, né? Então, essa é a grande vantagem. Você não está preso ao hardware, né? Você não está preso àquela geração de controladora que o que você adquiriu naquele momento vai ter aquela performance até o resto da vida. Com o Nutanix, não. A gente vai implementando, vai atualizando esse software que vai melhorando o algoritmo de compressão, que vai tornando o ambiente mais performático, que vai tornando mais resiliente, que vai entregando novas funcionalidades, por exemplo, né? E, obviamente, tudo isso daí muito bem alinhado com a segurança, né? Para vocês terem uma ideia de tecnologia, de funcionalidade que a gente trouxe através de atualização de software, foi a criptografia dos dados. Então, olha que legal, né? Para aqueles clientes que têm uma preocupação de guardar os dados protegidos, o que é isso daqui, né? É aquela segurança que te dá de evitar que alguém vai lá e puxe um disco do servidor e consiga ler o dado que está gravado nesse disco do appliance Nutanix. À medida que a gente criptografa esse disco, a gente protege ele e impede que ele seja lido, mesmo que ele seja sacado fora do servidor. Isso a gente trouxe como uma funcionalidade de software de atualização. Ou seja, o cliente, quando teve uma atualização de versão de software, ele passou a ter essa funcionalidade de criptografia, né? Tudo isso a gente vai trazendo à medida que o software vai sendo atualizado. Lemar, então significa, apesar de não ser o tema, mas quando um cliente hospeda o data center dele na minha nuvem, ele acaba tendo mais segurança nessa camada de gestão de hardware, porque o meu próprio time não consegue ter acesso aos dados daquele disco se eventualmente sacar de dentro do Nutanix, é isso? Com certeza. A ideia justamente da criptografia dos dados, que a gente chama de data at rest, é o quê? É o dado, quando ele é gravado no disco, ele é gravado criptografado. E o próprio Nutanix, ele tem um cara chamado KMS, que é o Key Management Server, que é a inteligência da criptografia que vai salvar as chaves e você só vai conseguir traduzir os dados, ou seja, ler os dados que estão criptografados no cluster dentro dessa própria inteligência do Nutanix. Então, se você sacar o disco e colocar em qualquer outro lugar, você não vai conseguir ler esse disco, né? Isso é um nível de segurança extra que a gente entrega para os clientes, né? Legal? Top, top. Manda bala. Bom, beleza. Vamos lá falar de performance então, né? O primeiro tema aqui de performance que eu acho que vale a pena a gente começar é falar um pouquinho da tierização do Nutanix. Então hoje a gente tem basicamente duas arquiteturas do Nutanix. Tem o Nutanix com o Flash e tem o Nutanix híbrido. Qual que é a diferença dos dois? Bom, no Nutanix All Flash eu só tenho o disco SSD. Então todo dado quando é gravado no Nutanix, qual que é o caminho que ele percorre? Primeiro ele passa pela memória do appliance e depois ele é salvo no disco SSD, ele é gravado no disco SSD. Legal, muito simples, muito rápido, né? Estou gravando direto no SSD. E no híbrido, no appliance Nutanix que tem uma camada de SSD e uma camada de disco mecânico, como que funciona? Esse é um ponto importante, né? Tanto no híbrido quanto no all-flash, toda a gravação de dado, ela ocorre primeiro no SSD. Ou seja, minhas máquinas virtuais que estão rodando no Nutanix, que estão carregadas na memória, elas vão gravar no disco SSD e depois o Nutanix tem uma inteligência de tierização que vai mover os dados do disco SSD para o disco mecânico. Ou seja, eu estou tirando de uma mídia de alta performance e levando para uma mídia que foca a capacidade, que é o custo. E olha que legal, com discos mecânicos hoje, eu tenho capacidades de 10, de 12 teras, né? Eu consigo chegar aí numa volumetria, num único servidor Nutanix, de 120 teras brutos de capacidade. Eu consigo te entregar aí fácil meio peta de capacidade, utilizando um quarto do rack, às vezes metade do rack do data center, né? E por que a tierização é super importante? Porque, de novo, ela me permite te entregar uma alta capacidade com um custo muito melhor. Imagina se você tem uma solução de hiperconvergente ou então até uma solução de storage. Nem tudo que você vai gravar ali você precisa de performance. Por exemplo, você pode ter dados de um file server, dados de backup, dados que não são acessados muito frequentemente, né? Então,
Não faz sentido você guardar esses caras, esse tipo de dado, numa mídia nobre, numa mídia all flash, né? E, de novo, né, o Nutanix, tanto no all flash quanto no híbrido, a primeira gravação é feita sempre no SSD, e no caso do híbrido, a gente movimenta o dado do SSD para o disco mecânico à medida que o tempo vai se passando e aquele dado vai ficando frio. A gente fala muito disso, Leymar, nas nossas propostas. Por quê? Quando o cliente está pensando em contratar, aliás, servidores em cloud, ele olha para ambientes críticos que ele tem dentro de casa, por exemplo, um banco de dados SQL. Ele olha para o de banco de dados SQL e percebe que aquela máquina consome 800 GB de disco. O que ele cota? Ele cota no provedor de cloud uma instância ou um servidor virtual SSD com alta performance. E ele paga normalmente um disco de 1 tera, nesse exemplo que eu dei. Ele contrata um disco de 1 tera SSD para hospedar 800 GB da máquina virtual dele de banco de dados SQL. Só que os 800 GB, 200, 250 é que é dado quente mesmo. O resto, dado de VM ou dado frio do próprio banco. Então, exatamente no que você falou, endossando o teu discurso. Nem tudo que está hospedando em SSD, ele precisaria estar hospedando em SSD. Então, na nossa cloud, por causa desse recurso que a Nutanix nos oferece, eu tenho um preço giga-RAM, de gigadisco do disco, né, muito barato, porque eu consigo entregar para o cliente essa facilidade do Nutanix entender quais blocos são dados quentes e já armazena em SSD, sendo que os demais ele joga em HDD. Ele não precisa contratar de mim um disco caro para ter performance. Isso é nativo, orgânico. É um recurso Nutanix. Sim, sim, sim. Esse ponto é super importante, né? E por que que a gente tem, assim, muitos projetos, de novo, né? A gente tem muito cliente hoje com Oracle, com SQL, com RP, rodando no híbrido. Por que que existe tanta diferença assim, né? Se você olhar para o mercado, você vai ver que a maioria dos concorrentes da Nutanix, eles focam bastante no all-flash. Por que que a gente trabalha tanto com all-flash quanto com híbrido? E, de novo, com híbrido a gente tem muito mais saída. Porque no híbrido você acaba, com o Nutanix, você tem exatamente as mesmas funcionalidades do que um cluster all-flash. No Nutanix, se você quiser compressão, dedupe, erasure code, você vai ter isso tanto no all-flash quanto no híbrido. Você não vai abrir mão de nenhuma funcionalidade ao sair de uma solução de all-flash com híbrido. E é o que você comentou, né? A inteligência do Nutanix vai garantir que o teu dado quente, o teu dataset lá do SQL, do Oracle, o dado quente, ele vai estar rodando sempre na camada de SSD do cluster Nutanix. Ou seja, isso é super importante para você manter a performance, né? É um dos pontos que a gente consegue ter aí com bastante sucesso, vários workloads críticos rodando dentro do Nutanix, mesmo com o híbrido, né? Legal, top. E aí, obviamente, existem outras funcionalidades que vão te ajudar a entregar performance para o ambiente. Ou seja, você pode, por exemplo, o fato de você ter a tierização do Nutanix, ele vai te entregar o quê? Ele vai te entregar uma solução que ele vai gerenciar aonde o dado da máquina virtual vai estar. Ou seja, o Nutanix vai entender o perfil de gravação daquela máquina virtual e vai manter ela no SSD, no disco mecânico, vai ficar trocando do Tier 0 para o Tier 1, ou seja, vai trocar os dados da máquina virtual do SSD para o disco mecânico. No Nutanix existe um cara chamado Flash Mode que ele me permite o quê? Ele me permite pinar a máquina virtual na camada mais rápida do disco do Nutanix. Ou seja, você tem a máquina virtual 1 aqui, que é a laranjinha, que ela tem um pedaço desse disco da máquina virtual rodando no disco mecânico e outra parte rodando no disco SSD, que é a parte que está ocorrendo maior taxa de escrita, né? Ou seja, está fazendo muita gravação, a gente deixa ela no SSD. Ah, não, esse dado está frio, move para o disco mecânico. E o que é o Flash Mode? O Flash Mode é você falar para o Nutanix o quê? Pega essa máquina virtual e deixa ela sempre no SSD, não faz a tierização dela para o disco mecânico.
Por que existe isso? Olha que legal. À medida que você tem um cluster híbrido com discos SSDs e com disco mecânico, você pode selecionar, forçar o Nutanix a executar algumas máquinas virtuais exclusivamente na camada all flash. É como se você tivesse um hiperconvergente all flash para aquelas cargas e um hiperconvergente híbrido para outras cargas, né? De novo, o Nutanix faz isso muito bem automaticamente. Você deixa ele gerenciar, ele faz isso automaticamente. Mas existe ainda a opção de você pinar, de você forçar uma máquina virtual a nunca sair do SSD. Existe essa opção também. Isso não é possível numa controladora de storage padrão, né? Tradicional. Sim, sim. Na verdade, eu já vi storages que ele é um ou outro, né? Ou ele gerencia a tierização, ou você tem que ir lá manualmente ficar falando o que é quente, o que é frio, para você comprar uma licença para tierizar. O Nutanix não tem nada disso, né? Já está incluído na solução. A tierização você não habilita ou desabilita. O que você consegue ligar é a possibilidade de você forçar uma máquina virtual a ficar sempre no SSD. Perfeito, legal. Um ponto importante aqui é que essa funcionalidade ela não afeta a mobilidade da máquina virtual. Então, se você forçar a máquina virtual a ficar no SSD, ela vai manter essa VM na camada de SSD e mesmo assim você vai continuar podendo fazer vMotion, DRS, a movimentação da máquina virtual entre os hosts do cluster. Né? O fato de você forçar ela a ficar na camada de SSD, você não está forçando ela a ficar num disco específico, e sim numa camada de SSD. Eu consigo ter a mobilidade dessa máquina virtual. Ou seja, eu não preciso abrir mão da alta disponibilidade. Não, você não precisa abrir mão da alta disponibilidade. Isso é um ponto super importante. Legal. Vamos tentar entender direitinho aqui, então, como que é a anatomia descrita de uma máquina virtual no Nutanix para a gente poder entender melhor essa performance, né? Vamos imaginar que a gente tem um cluster Nutanix de 3 servidores aqui, 3 hosts, Node 1, 2 e 3. Eu tenho uma inteligência de software aqui da Nutanix que transforma os discos desse servidor em um storage. Eu tenho uma máquina virtual rodando aqui no primeiro servidor. Essa máquina virtual faz as operações de escrita e de leitura localmente. E, obviamente, para eu ter redundância desse dado, eu preciso ter 2 cópias desse dado. Por quê? Porque se eu perder esse servidor aqui, ele vai embora junto com os dados da máquina virtual, e eu não quero isso. O que o Nutanix faz? Ele pega e duplica esses dados e distribui nos outros nós do cluster, para garantir sempre que você vai ter pelo menos 2 cópias do dado. E olha que legal, toda a escrita, toda a leitura do dado dessa máquina virtual é feita localmente. Eu não tenho que buscar o dado pela rede, né? De novo, não adianta nada você ter uma solução que ela é all flash, que ela tem disco NVMe, se a máquina virtual tem que ficar buscando o dado pela rede, tem que passar pelas interfaces de 10 GB, subir no switch, descer no outro nó para pegar esse dado. No Nutanix, a gente sempre mantém o dado junto da máquina virtual. O tempo de acesso aqui é o tempo de acesso de memória. Isso acaba traduzindo o quê? Em latência baixíssima, em IOPS altos IOPS para a máquina virtual que está rodando ali no cluster Nutanix. E, obviamente, né, a primeira pergunta que vem, poxa, mas no primeiro vMotion que eu fizer, o dado vai continuar lá e a máquina virtual vai para outro lugar. O que acontece nessas horas? A máquina virtual não está mais junto do dado. Foi o que eu comentei antes. No primeiro acesso que essa máquina virtual fizer no dado, o Nutanix vai detectar que a máquina virtual está longe do dado. Vai entregar esse dado para a máquina virtual e vai restabelecer a localidade do dado. Vai gravar uma cópia local junto da máquina virtual. Para quê? Para nos próximos acessos, esse dado ser feito sempre localmente. Né? Esse é um Isso ponto é importante. automatizado, né, Leymar? Totalmente transparente para o usuário. Aqui você não tem que fazer o que o mercado chama de rebalance, né? Outras soluções existe isso daqui, mas você tem que iniciar um rebalance manual. Aqui é totalmente transparente. No primeiro acesso do dado, o Nutanix entrega para a máquina virtual e grava local. E essa realocação do dado é literalmente só do dado da VM, porque ele não tem que realocar, por exemplo, uma LUN inteira de storage. Ele nem trabalha com LUN storage, é isso? Isso. Você não tem o conceito de RAID, de nada aqui, né? A máquina virtual precisa gravar o dado, o software Nutanix, a inteligência do software Nutanix grava o dado direto num bloco do disco. Ele não usa RAID, não usa LUN, não usa nada. Isso fica muito mais fácil para gerenciar o dado, essa granularidade do dado, a performance do dado, né?
A gente tem uma inteligência que consegue identificar aonde está cada dado que pertence à máquina virtual. A gente tem um mapa de metadados internos do Nutanix, que chama Cassandra, que guarda essas informações. E é ele que, nessas horas, é acessado quando uma máquina virtual precisa de um dado. Ou seja, a inteligência do Nutanix vai lá, poxa, onde está o dado dessa máquina virtual? Ah, está lá no primeiro nó. Vai lá buscar, entrega para a máquina virtual e grava localmente. Esse é um ponto importante, por quê? Tem muita gente que pergunta, poxa, você está me falando que se eu fizer o vMotion de uma VM que tem um disco de 500 GB, eu vou transferir 500 GB pela rede? Não, você não vai. O que vai é a máquina virtual. O disco continua lá. O disco da máquina virtual, ele vai à medida que os blocos vão sendo acessados. Ou seja, eu tenho um discão, um vDisk de 500 GB dentro do host, e a máquina virtual está só lendo alguns megas, pouca informação desse disco. A gente entrega esses dados que a máquina virtual está precisando e grava local. Entrega e grava local. Não vai ouvir disco inteiro na hora. Ele vai à medida que a máquina virtual for precisando. Se for um dado frio que está ali, que não está sendo acessado pela máquina virtual, ele continua lá no servidor de origem. Perfeito, legal. Legal. Então, quais são as duas principais funções dessa inteligência de software, né? A gente chama internamente de VM Scheduler. O que ele faz? Toda vez que você cria uma máquina virtual no Nutanix, você não escolhe, quer dizer, você pode escolher onde você vai criar essa máquina virtual. Porém, o Nutanix já tem uma inteligência que ele vai te falar, poxa, para essa máquina virtual aqui, pelo perfil dela de CPU, de memória de disco, eu vou colocar essa máquina virtual nesse host 2, nesse host 3. Ou seja, esse initial placement, que a gente chama, ele é feito pela inteligência do Nutanix. Diferente de um hypervisor tradicional, que a primeira coisa que ele te pergunta quando você vai criar a máquina virtual é em que host você vai subir esse cara? O Nutanix, ele já tem ali a inteligência dele que já sabe qual que é o host que está com mais recursos sobrando para subir aquela máquina virtual. Ou seja, momento zero, ele já vai colocar essa VM no servidor que está mais capacitado a receber essa máquina virtual. E a segunda funcionalidade dele é o Dynamic Scheduler, que é justamente monitorar a utilização de recursos das máquinas virtuais e fazer o load balance das VMs entre os nós, né? Que é o que o mercado chama de DRS, né? Que é a distribuição das máquinas virtuais entre os hosts do cluster. Tudo isso para quê? Acho que o principal motivo aqui dessa tecnologia é manter o data locality, é garantir que o dado vai estar sempre junto da máquina virtual, né? Outra funcionalidade também que é muito interessante é você garantir as regras de afinidade ou de anti-afinidade da máquina virtual. Você pode, por exemplo, forçar que uma máquina virtual fique sempre num host, por exemplo. Você pode criar uma regra de anti-afinidade, olha que legal. Vamos imaginar aqui que você tem duas VMs de SQL em cluster, e você não quer, obviamente, que essas duas VMs estejam juntos do mesmo host. Se você perder o host, não adianta você ter um cluster de SQL que vai cair as duas VMs de SQL. Então você pode criar uma regra de anti-afinidade, que é o quê? O cluster Nutanix nunca vai deixar essas duas VMs no mesmo host, para garantir que você tenha alta disponibilidade da tua aplicação. Outro ponto importante também, que essa funcionalidade ele evita, por exemplo, que VMs com perfis de escrita e de leitura diferentes, ou seja, cargas de trabalho diferentes, influenciem na performance das outras VMs. O Nutanix ele isola muito bem esse tipo de acesso de I/O. Ou seja, se tem uma máquina virtual que ela está fazendo um acesso de leitura e de escrita com uma blocagem XYZ, e eu tiver outras máquinas virtuais com acesso totalmente diferente, o Nutanix consegue isolar isso, fazendo com que uma VM não interfira na outra a nível de acesso de storage, né? Tudo isso no final do dia para manter o cluster saudável, né? Beleza? Isso faz todo sentido no meu caso, porque o cliente ele sofre em outras nuvens com o vizinho barulhento. Que é está num host compartilhado com outros clientes do seu provedor de cloud nacional e na terça-feira, 3 horas da tarde, um camarada qualquer decide fazer um processo de recover de backup. Aumentando muito a taxa de leitura da storage, que normalmente é uma storage tradicional, é uma controladora de storage física com uma capacidade limitada de cache, e o cliente que não com aquele processo de recover tem
queda na sua performance porque um outro cliente que está na mesma storage está fazendo uma intervenção de alta densidade. No nosso caso, isso porque a controladora de storage ela não é física, ela é um algoritmo do Nutanix, e ele ainda consegue fazer esse redimensionamento, não, mas essa reallocação de VMs conforme a carga de trabalho dela, né? E não depende do time de operações, isso é orgânico para o Nutanix. Então, é por isso que o feedback que a gente tem dos nossos clientes é que o ambiente ele começa performático quando o cliente migra e ele se mantém performático durante toda a convivência dele conosco, por causa desses recursos. É bem isso mesmo, né, Leymar? Eu estou viajando. Isso, é isso aí. Só para ressaltar esse ponto que você comentou, que é super importante. Você tem a máquina virtual rodando aqui, e olha que legal. No Nutanix, num cluster de 3 servidores, quantas controladoras de storage eu tenho? Eu tenho 3 controladoras de storage. Eu tenho um software inteligente que está fazendo a gravação e a leitura em cada um dos nós. Num cluster com 4 nós, quantas controladoras de storage eu tenho? 4. Num cluster com 8, 8 controladoras, ou seja, os acessos são todos em paralelo. Vamos identificar aqui, por exemplo, que uma máquina virtual ela começou a fazer um batch de backup, alguma coisa que está gerando muito acesso no Nutanix. O que ele vai fazer? Ele vai isolar essa máquina virtual, vai tirá-la daqui ou vai mover essa máquina virtual para outros servidores, garantindo que a performance dessa máquina não influencie nas outras máquinas. Acho que deu uma puladinha aí no áudio. Você está me ouvindo, Raul? Estou te ouvindo bem. Opa, legal, beleza. Então, justamente isso, né? O fato de você ter uma controladora de storage em cada servidor, eu consigo isolar esse tipo de perfil de escrita de uma forma muito simples, né? Tem uma VM que está atrapalhando as outras, eu vou botar ela de castigo lá naquele nó no canto que ela vai ter um host só para ela, para aquele perfil de escrita e de leitura, que não vai influenciar nas outras máquinas virtuais. Agora, se você tem um único storage, por mais que você tenha um storage ao flash, ali em cima você tem 2 controladoras. Tá todo mundo batendo naquelas 2 controladoras. Se você tiver um noise neighbor, né, como você fala, um vizinho barulhento, ele vai incomodar todo mundo, né? Aqui não, aqui eu coloco ele de castigo e ele vai ficar de castigo rodando lá a carga de trabalho dele estressante e não vai afetar as outras VMs, por exemplo, né? Isso é um ponto importante, legal. Vamos lá, vamos falar de outro ponto super importante, que é o tal do Venuma, né? O que é o Venuma? O Venuma, bom, deixa eu voltar um pouquinho, né? Quando você tem, na arquitetura Intel x86, as tuas máquinas virtuais, quando elas vão rodar em cima dos hosts virtualizados, aqui, abstraindo hiperconvergência, que é igual para qualquer aplicação virtualizada. Quando você cria uma máquina virtual, o hypervisor vai entregar para aquela máquina virtual vCPU e memória, um share de vCPU e um share de memória do host físico. Ou seja, vai entregar um pedaço, uma quantidade de cores e uma quantidade de memória. Qual que é a vantagem de você, como que essas aplicações se comportavam antes de você ter esse tal de Venuma? Você não tinha um hypervisor com inteligência, por exemplo, para entregar os pentes de memória com acesso local ao processador. Por quê? A arquitetura Intel evoluiu ao ponto de que a própria Intel, a AMD, etc., criaram controladores de memória que ficam dentro dos processadores. Ou seja, olha que legal. Se eu tenho uma máquina virtual rodando utilizando um processador, é legal aquela máquina virtual estar rodando utilizando os pentes de memória que estão associados àquele processador. E se você não tem um hypervisor que tem essa inteligência para isolar isso, acontece o que a gente vê aqui. Então, a máquina virtual rodando aqui em cima, ela está rodando em cima desses processadores e esse processador está acessando, e essa máquina virtual está acessando um pente de memória que é de outro processador. Olha o hop que você tem que dar aqui, né? A latência que você tem, o impacto de performance de memória, né? Então, à medida que a gente trouxe essa tecnologia de você virtualizar esse nó, né, que é o Venuma, que é você criar um domínio interno no hypervisor para garantir sempre que a máquina virtual vai estar rodando com aquele processador e com aquele pente de memória, eu garanto o quê? Baixa latência e alta performance da máquina virtual. Isso é super importante para aplicações críticas.
por exemplo, um SQL, um RP, um Oracle, uma aplicação que ela tem muito processamento, se você tiver um lag, uma latência de memória, isso acaba derrubando a performance da máquina. Mesmo ela estando rodando em SSD, não adianta você colocar processador, aumentar vCPU, nada, se os acessos de memória da máquina virtual não estiverem sendo feitos localmente. Né? Ô, cara, então significa que por causa do Venuma, que pelo que eu entendi, cada processador tem um grupo de memórias atachado a ele, fisicamente. Fisicamente. E o Venuma é exatamente essa figura que você está apresentando agora. Você força a máquina virtual a consumir o mesmo processador e o mesmo grupo de memórias que estão atachados fisicamente na placa-mãe. Isso aí. E Isso aí. isso faz com que, então, veja se eu vou falar besteira, significa que 32 GB de memória RAM numa arquitetura tradicional é bem menos do que 32 GB de memória RAM numa arquitetura Nutanix? Isso, na verdade, essa funcionalidade é um ponto importante, né? Muitas vezes você está com uma aplicação e você identifica que o problema dela é performance de memória. Sei lá, eu estou com um problema aqui que, cara, vamos colocar mais memória que vai melhorar, né? Muitas vezes a quantidade não é importante, né? Muitas vezes o tempo de acesso, a performance da máquina virtual é mais importante do que a quantidade de memória. Eu já peguei casos muito emblemáticos de, por exemplo, tem algumas arquiteturas de servidores que, à medida que você enche de memória, ocupa todos os slots, você reduz a quantidade do barramento de memória. E olha que interessante, estava trabalhando num caso que a gente fez alguns testes e tirou os pentes de memória do servidor, reduzindo o barramento, ou seja, otimizando o acesso do processador ao módulo de memória, que fez com que a aplicação ficasse mais rápida, né? Ou seja, muitas vezes não adianta nada você encher de memória, colocar memória, se você não está garantindo que aquela memória está falando no mesmo barramento do processador. E o Nutanix consegue garantir isso através do Venuma. Legal, isso aí é legal. Isso aí eu não tinha visto ainda. Esse é bacana. Isso é que, na verdade, isso daqui é uma tecnologia que ela é transparente para o usuário. De novo, como tudo que vocês estão vendo aqui, poucas coisas vocês vão ter que ir lá no Nutanix e ligar, e habilitar, e gerenciar, e ficar olhando. Tudo isso a gente faz por baixo dos panos, vamos dizer assim, né? Por dentro do capô do carro, né? O Venuma é uma das funcionalidades que ela é habilitada automaticamente e, obviamente, se você quiser, você pode ir lá e forçar, definir um Venuma específico com uma máquina virtual e etc, né? Então, vamos imaginar aqui na prática. Você tem um servidor com 2 processadores e com os pentes de memória aqui nesse servidor, com um hypervisor com Nutanix HV. Você tem eu preciso subir uma VM com 8 vCPU e 64 GB de RAM. O que o Nutanix vai fazer nessas horas? Poxa, 8 vCPU? Cara, eu vou botar essa VM aqui, vou criar um Venuma e jogar essa máquina virtual aqui dentro. Olha aqui, eu tenho os 8 processadores e os 64 GB da máquina virtual aqui. Essa máquina virtual não vai ter que buscar memória do outro processador. Ela não vai ter que acessar processador, cores virtuais de outro processador. Aqui meu acesso vai ser muito mais rápido. E por que isso é importante para aplicações críticas? Aí você pensa, poxa, mas normalmente um SQL, um Oracle, um RP, ele é maior do que isso, né? Eu já vi bancos de dados RP com 16 vCPUs, com 32, com 64 vCPUs. O que o Nutanix faz nessas horas, quando a máquina virtual é muito grande? A gente tem uma inteligência, por exemplo, do Venuma, que o Nutanix detecta a quantidade de recursos que essa máquina virtual vai precisar. Vamos imaginar aqui 12 vCPUs. Poxa, 12 vCPUs, eu estouro aqui esses 8 processadores. Antes dessa arquitetura, o que a virtualização fazia? Subia a máquina virtual aqui nesse processador e entregava 8 cores daqui e mais 2 daqui. Olha o desbalanceamento que ia ficar, né? Imagina a performance desse banco de dados rodando nesse tipo de arquitetura. O que o Nutanix faz? Ele cria um Venuma, um domínio virtual e divide igualmente as quantidades de recursos. Ou seja, eu tenho 12 vCPUs, eu vou pegar 6 de cada lado. Eu tenho 96 GB, eu vou pegar 48 GB de cada lado aqui. Eu tenho uma distribuição equivalente dos recursos, à medida que o Nutanix consegue criar esse domínio virtual de recursos internos, né, que é o chamado Venuma. Legal, isso aí. E de novo, fator humano, tudo automatizado. Tudo automatizado.
tudo automatizado. Quando você cria a máquina virtual, pela quantidade de recursos, o Nutanix já detecta o que aquela máquina vai consumir de hardware e já aloca, já cria um VNUM automático para essa máquina virtual. Existem as opções de você forçar ou desabilitar ou habilitar na mão esses recursos, mas o ideal é o quê? Deixa o Nutanix gerenciar, que ele faz isso muito bem. Eu tenho clientes que têm isso daqui há vários anos que nem sabem desse tipo de arquitetura, né? De novo, o Nutanix implementa isso automaticamente sem nenhuma intervenção humana. Bom, vamos lá então. Próximo ponto. Volume Group, né? O que é esse Volume Group, né? Antes de falar do Load Balancer do Volume Group. A gente tem muitas aplicações, e de novo, bancos de dados é uma aplicação que utiliza muito o Volume Group, que é o quê? Que é a possibilidade de você entregar o storage do Nutanix para as máquinas virtuais dentro do Nutanix ou para servidores fora do Nutanix. Ou seja, eu tenho uma quantidade de discos no meu Nutanix aqui, eu quero criar um disco, sei lá, de 10 teras, de 40 teras, para entregar para o meu SQL que está aqui em cima. Se eu quiser, por exemplo, clusterizar esse SQL, eu vou criar esse volume group que vai ser como se fosse um storage externo. Qual que é a vantagem disso? Está dentro do Nutanix. Tempo de acesso de memória. Minha máquina virtual, meu SQL, não tem que ir lá na SAN, bater lá na controladora de storage para ler o dado. Aqui, eu estou lendo esse dado sem nem sair do servidor. Olha que legal. Então, eu tenho um acesso aí de alta performance do meu volume group, vamos dizer assim. E aí eu tenho várias vantagens disso, né? Por exemplo, eu evito a necessidade de ter um storage externo adicional para entregar essa capacidade. Eu preciso de um volume aqui para guardar alguma coisa, para armazenar alguma coisa, para um banco de dados, etc. 2, 3 cliques você cria isso no Nutanix e apresenta para a máquina virtual ou apresenta para fora do Nutanix, né? Isso ajuda muito a você dar um propósito para o teu hiperconvergente dele não ser só aquela solução que vai rodar as máquinas virtuais. Você pode otimizar esse storage e dar várias funcionalidades para ele, né? Neymar, e se eu te contar que nós temos um ambiente legado hiperconvergente de um outro fabricante aí da cor azul, que eu não vou dizer quem é, Uhum. economizar disco e ter mais performance, ele acessa o volume do meu Nutanix. Pois é. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Você tem lá um Nutanix, sei lá, de 40 teras, de 50 teras, e aquele armazenamento, cara, você pode usar como você quiser. Você pode entregar tanto para as máquinas virtuais, para fora. Eu preciso, sei lá, eu tenho um Oracle rodando num servidor, IBM Power, ou até Spark. É muito engraçado isso que se você entrar no site da Oracle, deixa eu ver quais são os fornecedores de storage homologados para o Oracle. Você vai ver a Nutanix ali, né? Ou seja, a gente é homologado até como storage para servir de armazenamento para um bare metal fora do próprio Nutanix. E, cara, eu tive mais performance, mesmo fazendo dessa forma, né? Em teoria não deveria ser, porque eu estou falando de um equipamento do outro concorrente que é hiperconvergente também, só que ele é um hiperconvergente fisicamente, porque ele ainda tem, na verdade, 3 camadas, né? Servidor, switch, storage, uma computadora, um virtualizador de mercado, etc. Então, como ele trabalha com esse conceito tradicional, ele ocupava muito mais disco do que ele está ocupando agora, graças também aos recursos de deduplicação de dados do Nutanix, e graças a essa capacidade de tierização e tudo isso que você está apresentando, eu tive mais performance ao apresentar esse volume group para esse appliance hiperconvergente terceiro. Sim, sim. Você tem várias vantagens, não só da performance, mas também da flexibilidade, né? Você tem todas aquelas técnicas de otimização que eu comentei, Erasure Code, dedupe, compressão, você pode habilitar nesse volume group, você pode tratar ele como um storage com as técnicas de otimização dedicadas para ele. Você pode expandir esse cara, eu não preciso mais desse storage, você vai lá e dá um delete nesse storage, né? E você recupera esse armazenamento de volta para o Nutanix para você usar para outra coisa, né? Olha o nível de flexibilidade que você tem aqui, né? O poder de alocação de recursos dinâmicos que você tem no Nutanix, né? Isso é muito legal. E aí, obviamente, né, esse é o jeito, vamos dizer assim, mais tradicional, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho uma máquina virtual, vamos imaginar um banco de dados, que precisa de uma LUN aqui, de um storage, né, que é o conceito da LUN. Você entrega isso no Nutanix, de novo, aqui eu não tenho LUN, não tenho RAID, não tenho nada. O teu dado está protegido, está com várias cópias,
Porém, eu estou entregando localmente através daquela controladora, daquele storage entregue por software do Nutanix, que ele roda dentro do servidor, que é o conceito da hiperconvergência. E se eu quiser performance, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Eu tenho um cara chamado Volume Group Load Balancing, que o nome ele já explica o que é esse cara. Voltando aqui rapidinho, esse meu storage aqui, vamos imaginar um SQL com vários data files aqui, né? 4 data files aqui, que estão aqui no único storage. Eu posso pegar e fazer o striping disso, distribuir isso no meu cluster, no Nutanix, e entregar isso como um único storage para a máquina virtual. E qual que é a vantagem aqui? Lembra que eu te falei que o hiperconvergente, cada servidor do hiperconvergente tem uma controladora de storage, tem um carinha ali fazendo gravação e leitura. À medida que eu distribuo isso pelo cluster, eu estou paralisando o meu acesso. Aqui, no slide anterior, eu tinha só um host fazendo leitura e gravação. Aqui eu tenho 3 hosts fazendo leitura e gravação. Se eu tiver um cluster com 4 máquinas e habilitar esse load balancer, eu vou ter 4 controladoras de storage. À medida que eu vou crescer no meu cluster, eu não estou colocando só capacidade de storage, eu estou paralisando o acesso também. Eu estou aumentando muito a capacidade de storage e também de performance do meu cluster. Olimar, paralelismo é um dos itens desejados pelos gestores de TI que usufruem de licenciamento SQL Standard, por exemplo. E para ter paralelismo, ele precisa de um licenciamento Enterprise, que é muito mais caro que o licenciamento Standard. Eu estou entendendo que esse paralelismo que você está falando não é de vCPU, não é de core, é de e leitura do disco. Mas é correto dizer que, na grande maioria dos casos, essa habilidade do Nutanix tende a resolver o problema de performance e até fazer com que o cliente preserve eventual investimento em licenciamentos desnecessários? Sim. Você tem aqui uma tecnologia que ela vai te entregar um storage altamente escalável, que eu vou distribuir esse disco, os seus datasets, né, os seus data files do SQL, em vários nós. Ou seja, eu estou entregando, quem está entregando esse cara são várias controladoras ao mesmo tempo, né, o paralelismo da hiperconvergência. Eu continuo com minha única máquina virtual, meu único SQL virtualizado, com aquela mesma quantidade de vCPU e de memória, porém, quem está entregando o disco para essa máquina virtual são várias controladoras. Olha o ganho de performance que você tem aqui, né? Então, de novo, isso daqui é totalmente ajustável, né? Você pode expandir, crescer isso a quente, colocar mais capacidade, expandir para os novos nós, aumentar o paralelismo à medida que o cliente vai precisando, né? Cara, mas é verdade, então, isso segue o conceito contrário mesmo do ambiente tradicional, porque quando você tem uma storage com 2 controladoras, e você vai colocando disco, colocando gaveta, aquelas controladoras são as mesmas que você tinha no começo. Elas não aumentam a capacidade delas. O que você está aumentando é o trabalho que elas vão ter. Elas vão ter cada vez mais disco para gerenciar, mais gaveta para escrever e ler. Então, é o carro 1.0 na subida. Se você está sozinho dentro dele, ele tem uma performance. Conforme você vai colocando mais pessoas dentro do carro, ele vai diminuindo a performance, é capaz até que você não chegue no topo da subida. O que você está falando aqui é o contrário. Quanto mais eu cresço o cluster, mais performance eu posso ter. É isso? Isso. Esse é o conceito da hiperconvergência do Nutanix, né? Como a gente entrega o storage de uma forma paralela, à medida que for colocando o 4º, 5º servidor no meu cluster, eu não estou só colocando vCPU, memória e disco, eu estou colocando novas controladoras de storage. Vamos imaginar aqui que nesse cluster aqui pequenininho de 3 servidores, eu tenha 20 VMs em cada servidor aqui. Cada um conjunto dessas 20 VMs vai ter a sua própria controladora de storage. Então eu posso colocar a 4ª máquina aqui, que ela vai me dar a 4ª controladora de storage. Eu não estou, de novo, só colocando processador, memória e capacidade de disco. Eu estou colocando novas controladoras. O que você falou é um ponto muito engraçado, porque assim, o teu storage tradicional, quando você tira ele da caixa e liga ele no data center e começa a utilizar ele, a performance que você vai ter nele naquela primeira semana daquele mês, você nunca mais vai ter. A tendência é só piorar. Por quê? Porque as tuas controladoras, elas são sempre as mesmas. À medida que você vai colocando mais carga, mais gavetas de disco, vai aumentando a capacidade do storage, o teu gargalo continua o mesmo.
Aqui não, na hiperconvergência, à medida que eu coloco mais gavetas, mais servidores, eu estou paralisando o acesso do storage também. Legal. E, obviamente, né, a gente tem que ter uma inteligência de software que consiga enxergar todo esse paralelismo. E aí entra o AHV Turbo, que é uma feature do Hypervisor que me permite, de novo, isso daqui totalmente interno, né? O cliente não vai lá e habilita o turbo, desabilita o turbo. Isso tudo acontece dentro do capô do carro do Nutanix, né? A gente pega os acessos das máquinas virtuais e paralisa isso, né? Não sei quem tem mais um tempinho ou que já mexeu um pouco em ambiente virtualizado, tinha um gol de mão que você fazia um tempo atrás para você entregar performance para o ambiente. Você criava aquelas controladoras para virtualizadas dentro da máquina virtual para paralisar o acesso de I/O, né? O Nutanix faz isso daqui automaticamente. Então você não precisa criar vários VDisks dentro da máquina virtual e alocar para cada VDisk uma controladora para virtual dentro de cada máquina virtual. Que era o gol de mão que você fazia no hypervisor antigo para poder paralisar o I/O. O Nutanix faz isso automaticamente, né? E o ganho de performance é muito bom, né? Ou seja, eu estou internamente no storage do Nutanix, de novo, transparente para a máquina virtual e transparente para o usuário, para o dono da máquina virtual, transparente para quem gerencia o ambiente Nutanix, né? A gente fez uma atualização de software e, de repente, os usuários falaram, poxa, a minha VM que fazia, sei lá, 5.000 IOPS passou a fazer 10.000 IOPS, começou a dobrar a performance, né? O que aconteceu? A gente fez essa atualização de software que entregou esse ganho de performance sem nenhum impacto, sem nenhuma mudança para o cliente no final do dia. Legal, legal. E outro ponto também super importante é você poder... essa é uma feature mais recente, né? É você poder criar regras de QoS de storage no Nutanix. Então você pode definir, por exemplo, os limites de IOPS ou de throughput das máquinas virtuais. Você pode implementar essas regras de QoS de storage, por exemplo, para limitar a performance de ambientes que não são de produção, que, por exemplo, VMs de teste, e permitir que as VMs de produção, teu ambiente que você quer que tenha performance, trabalhe sem nenhuma restrição de acesso de I/O, né? Então, de novo, tudo isso daqui para ajudar a melhorar aí toda essa parte de performance, né? Você definir os limites de ambientes que não precisam ter performance, né? O controle maior. E para finalizar, o último recurso aqui, que é o RDMA, que na verdade é o quê? O Nutanix ele acompanha bastante as novas tecnologias de mercado. Então, por exemplo, hoje a gente já tem o Nutanix com NVMe, a gente já tem Nutanix com interfaces de 40 GB, com interfaces RDMA. O que são essas interfaces, né? Você tem uma inteligência na placa de rede que ela processa uma parte do storage. E por que isso é legal? Isso acaba te dando muito mais throughput de storage. Ou seja, eu acabo desafogando a minha inteligência de hiperconvergência à medida que eu levo parte desse processamento do storage para junto da placa de rede. Eu acabo tendo, obviamente, mais performance e mais recursos livres no meu storage, no meu hiperconvergente a nível de performance, né? Essas features elas vieram, a princípio, nas interfaces de 40 GB, porém a gente já tem interfaces com 10, com 25 e com 40 GB homologadas para RDMA. A gente começou com Mellanox e a gente já tem outros fabricantes, se não me engano, Intel também já tem o suporte RDMA, ou seja, está começando a virar um padrão de mercado, né, o RDMA. Nós usamos Mellanox aqui no nosso data center. O Mellanox é uma referência muito boa, muito boa. Assim, o Nutanix, ele... eu costumo dizer que para você operar o Nutanix, você precisa de 2 interfaces de 10 GB. E realmente é isso que você precisa. Mas à medida que você tem uma solução mais high-end por debaixo do Nutanix, no caso da tua camada de rede, você, obviamente, isso vai te refletir aonde? Em uma latência menor, em muito mais IOPS, ou seja, quanto mais capacidade você tiver de processamento, de inteligência no teu switch, nas tuas interfaces de rede, isso reflete na saúde e na performance do cluster também. Legal. Ou seja, no final do dia, não adianta nada você ter várias tecnologias de alta performance de disco se o teu gargalo fica na rede, né? Então, de novo, a gente está voltando para esse ponto, né? Eu estou garantindo que a máquina virtual vai estar sempre junto do dado. E com RDMA, eu garanto que qualquer acesso que eu faça remoto, de transferência de uma máquina virtual, por exemplo, eu faça por uma rede de alta performance. Por incrível que pareça, até em vMotion melhora quando você tem o RDMA. Claro, o que é o vMotion?
é você movimentar uma máquina virtual de um host para o outro e pegar a memória daquela máquina virtual e jogar pela rede de um host para o outro. Quando você tem essa tecnologia de RDMA, o teu vMotion fica muito mais rápido, por exemplo, né? Sim. Então, isso reflete no ganho de performance do cluster por completo, vamos dizer assim. Bacana. Legal. Bom, era basicamente isso que eu tinha para trazer, né, a nível de performance do Nutanix, né? De novo, olhando só para um ponto aí que é performance. A gente pode abordar aí nas próximas sessões alta disponibilidade, a gente pode abordar algumas soluções específicas. Eu acho que fica aí o convite aí para o Raul, para toda vez que ele precisar da gente aqui da Nutanix para explorar algum tema um pouco mais de detalhe, estamos disponíveis aí. Cara, foi muito bacana, na verdade, tudo que você apresentou, coisas com certeza que o cliente talvez não conhecesse ou não tivesse visto. Ficou muito bacana também a maneira que você apresentou, ficou bem lúdico, bem fácil de visualizar, de entender como funciona todas as tecnologias que você apresentou. E eu acho que a mensagem que fica é que é simples, né, Leymar? É tudo automatizado, faz parte organicamente do software, não depende de humano, seja do meu lado até do lado do cliente. Isso é um benefício muito importante para o cliente na ponta, né, que está contratando o Nova DC para hospedar o ambiente dele, não é? É aquilo, né? Você tem uma tecnologia que ela tem uma inteligência de software que ela evita que você fique perdendo tempo ajustando ela para ganhar performance. O Nutanix ele tem uma inteligência de software que ele vai praticamente utilizar tudo que eu comentei aqui nessa última hora de uma forma automática, sem que o dono da máquina virtual ou o cara que opera o data center vá lá na máquina virtual e fique ligando, desligando, vá no storage e fique ligando, desligando. Ou seja, todas essas features elas vão atuar no background para te entregar mais performance para o ambiente, para tornar ele um ambiente propício para rodar suas aplicações críticas, né? Cara, na metade do nosso webinar, o Daniel ingressou aí. Ô, Daniel, tá ouvir a gente? Consegue falar alguma coisa? Sim, sim. Fazer algum comentário? Perfeito. O que você achou? Fiquei só acompanhando a aula do Leymar aqui, aprendi bastante coisa junto com vocês também, e acho que o resumo, o Leymar colocou bem, né? A gente quer ajudar a Nova DC, né, fazer o Powered by, né, Nutanix dentro da Nova DC, para que você preste o melhor serviço possível aos seus usuários finais e seus clientes. Tá? Então, acho que a Nutanix traz isso, né? Você deu um exemplo aí de uma comparação com outro fabricante de hiperconvergência, onde a solução capenga conseguiu melhorar a produção olhando para o Nutanix, armazenando dentro do Nutanix. Então, é isso que a gente quer entregar para você, Raul, cada vez mais capacidade de prover serviços para os seus clientes para que eles não tenham que se preocupar com a infraestrutura. Você fornece essa camada e eles se preocupem com as aplicações e com os dados deles. Cara, confesso que com o Nutanix nem eu me preocupo com infraestrutura. Tá vendo? É isso. Esse é o sonho de consumo. Esse é o objetivo, legal. Daniel e Lemar, obrigado pela presença e pelo tempo de vocês. Foi muito precioso para mim. E eu espero que o pessoal que tenha se interessado e queira saber mais sobre como é hospedar servidores na nuvem da Nova DC e usufruir de toda essa tecnologia no modelo de serviço, por favor, acesse nosso site www.novadc.com.br e solicite um contato. Com certeza você vai se surpreender com tudo que a gente vai conseguir oferecer para você. Pessoal, obrigado e um abraço. Legal. Obrigado, Raul, pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado.